Fala galerinha, professor Rico falando e nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2018, primeira aplicação. Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metros que dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Então veja, essa questão é uma questão bem complicadinha, né, que exige da gente um poder de abstração muito grande. Né? Então, a ideia é o seguinte, você tem dois focos A e B separados a uma distância de 30 metros um do outro, dois focos de incêndio A e B. Então, eu poderia posicionar os dois focos de tal maneira que o foco A estivesse, por exemplo, na origem e o foco B estivesse no ponto aí 30, né? O ponto 30, 0. Então, poderia botar o foco A na origem, né? No ponto 0, 0, e o foco B no ponto 30, 0. Então, quer dizer, eu inseri um sistema de eixos coordenados aí nesse problema, né? Inseri um conjunto de eixos coordenados. E aí os bombeiros vão se localizar em pontos de tal maneira que a distância do bombeiro ao foco A seja o dobro da distância do bombeiro ao foco B. Então, sei lá, eu vou precisar colocar os bombeiros nos pontos P aqui, ponto P, XY, por exemplo, de maneira que essa distância de P até A seja o dobro dessa distância de P até B. Né? Então, eu vou querer que a distância de P até A seja o dobro da distância de P até B. Ok? O que eu vou querer vai ser isso aí. E aí, bora lá. Quando você pensa em distância na geometria analítica, você normalmente pensa logo na distância ao quadrado, né? Distância ao quadrado. Então, vamos elevar os dois lados ao quadrado. Professor, por que você pensa na distância ao quadrado mesmo? Porque a ideia, veja, qual é a fórmula de distância lá da geometria analítica? A formulazinha é essa, a distância ao quadrado, né, vai ser x1 ou xa, né, menos xb ao quadrado, mais ya menos yb ao quadrado. É um teorema de Pitágoras, né? A distância entre dois pontos, na verdade, é um teorema de Pitágoras. Então, você eleva logo ao quadrado, porque aí você vai ter já a distância ao quadrado. Se não, se eu quiser calcular a distância mesmo, eu precisaria de uma raiz quadrada, né? Aí você tira a raiz para depois ter que elevar ao quadrado de novo. Então, vamos pensar logo na distância logo ao quadrado, né? Sem problema algum. Então, eu vou ter o quê? A distância ao quadrado de PA, vou botar assim, ó, PA ao quadrado, vai ser igual a 2 ao quadrado, 4PB ao quadrado. E aí, cada distância PA e PB vai ser dada por essa expressãozinha aqui. Beleza? Então, vamos lá. Quem vai ser a distância de P até A? Lembrando que o ponto A é a origem, né? Ponto A é a origem. Então, a distância de P até A, que é a origem. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter x de um menos o x do outro, ó, x de um menos o x do outro ao quadrado, mais y de um menos o y do outro ao quadrado, né? Então, x menos 0, y menos 0, igual a 4 vezes, agora, a distância de P até B. Então, quem é a distância de P até B? Lembrando que B é o ponto 30, 0. Então, vai ficar x menos 30, ó. X menos 30 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado. Vamos desenvolver isso aí para ver o que é que sai. Ó, x menos 0 dá x ao quadrado, y menos 0 dá y ao quadrado. Do outro lado, eu vou ter 4 vezes, ó, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que vai dar 900, mais y ao quadrado. Beleza? Multiplicando 4 por todo mundo aqui, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4x ao quadrado menos 4 vezes 60, 240x, 4 vezes 900 dá 3.600, mais 4y ao quadrado. Aí eu vou passar o x ao quadrado e o y ao quadrado para cá, e eles vão passar negativos, né? Vai ficar 4x ao quadrado menos x ao quadrado, vai ficar 3x ao quadrado, e vou ter também 4y² menos y², vai ser 3
y ao quadrado. O resto eu vou repetir. Menos 240x mais 3.600. Do lado de cá ficou 0, né? Eu passei tudo para o outro lado. Pronto, ó, percebe que dá para dividir todo mundo por 3? Né? Todo mundo dá para dividir por 3 aqui. Então, vamos dividir essa equaçãozinha, todo mundo aí por 3. Então, bora. Como é que vai ficar aqui? Né? 3x ao quadrado por 3 vai dar x ao quadrado. Né? 3y ao quadrado por 3 vai dar y ao quadrado. Menos 840, menos 240 por 3. Menos 240 por 3 dá 80. E 3.600 por 3 vai dar 1.200. Igual a zero. E aí eu percebo, pô, isso aqui é uma equação de circunferência. Né? Isso aqui é uma equação de uma circunferência. Essa expressãozinha aqui é uma equação de circunferência. Então, é importante você saber dessa circunferência quem é o centro e quem é o raio dela. Aí, lembrando, como é que você calcula o centro de uma equação? Você vê que essa equação está na forma geral, né? É uma equação geral. Aí tem umas regrinhas aí para você encontrar uma equação na forma geral, encontrar o centro e o raio. Então, primeira regrinha, pegue o coeficiente de x e o coeficiente de y, divida por 2 e troca o sinal, vai ser o centro. Então, ó, coeficiente de x é menos 80, né? Dividiu por 2, menos 40, trocou o sinal, 40. E o coeficiente de y é zero, né? Não está aparecendo, é porque é zero. O zero dividido por 2 continua dando zero, trocando sinal continua dando zero. Então, o x do centro e o y do centro são o ponto 0 e 0. Pronto, agora a gente vai calcular o raio. Ó, o raio ao quadrado vai ser o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos c. Onde esse c aqui, é o termo independente da equação. Né? A equação geral, né? A equação geral ela tem a forma x ao quadrado mais y ao quadrado, ó, a forma da equação geral, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais ax mais by mais c igual a zero. Então, esse c é o termo independente da equação geral. Então, eu vou ter o quê? Ó? O meu raio ao quadrado vai ser o x do centro ao quadrado, que é 40, mais o y do centro ao quadrado, que é 0, menos o c, que é 1.200. Bora aqui, ó, continha 40 ao quadrado dá 1.600, 0 ao quadrado dá 0, menos 1.200. Então, eu vou tirar que o raio ao quadrado vai ser quanto? 400, né? 1.600 menos 1.200, o raio ao quadrado vai dar 400, o raio vai ser a raiz de 400, que é 20. No caso, 20 metros, né? Raiz de 400, que é 20 metros. Beleza, então, os bombeiros, eles vão se posicionar em pontos que vão estar em cima de uma circunferência que tem centro no ponto 20, no ponto 40 e 0 e raio 20. Então, quer dizer, se você coloca 2 bombeiros em cima de uma circunferência de raio 20, né, imagina que aqui é a circunferência de raio 20, né? Qual é a maior distância que eles podem ficar um do outro? Né? A maior distância que eles podem ficar um do outro seria um de um lado e o outro do outro lado. Eles serem o que a gente chama de diametralmente opostos, né? Ficar um bombeiro, sei lá, B1 de um lado e um bombeiro B2 do outro lado. Então, como o raio é 20, a maior distância que eles dois vão ficar um do outro vai ser 40 metros. Maior distância que eles vão ficar um do outro. Então, gabarito aí da questão, letra B de bola. Mas uma questão bem complicada, como eu falei, ela exige da gente um poder de abstração muito grande, na minha opinião, uma das questões mais difíceis de todos os tempos aí das provas do Enem. Beleza? Então essa aí foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos, até a próxima.